pânico lá em Brasília, hein? Por quê? Porque o Roberto Jefferson está ameaçando delatar o Bolsonaro. A filha do Roberto Jefferson, a Cristiane Brasil, ela disse que tem mensagens bomba para mostrar caso o Roberto Jefferson não seja apoiado pelo Bolsonaro. O que acontece é que a gente sabe, ontem o Roberto Jefferson, ele seria preso pela manhã e ele trocou tiros com a Polícia Federal. Na verdade, ele não trocou tiros, quando a Polícia Federal tocou na porta dele, ele começou a atirar. Ele atirou antes e depois ele tacou granadas na Polícia Federal, ele atirou, o carro da Polícia Federal é blindado, mas como o Roberto Jefferson tinha um arsenal gigantesco em casa, armas que só o exército pode usar, furou a blindagem do carro, feriu o delegado da operação e feriu uma policial federal, quer dizer, feriu 2 policiais federais. Os agentes da Polícia Federal, a Associação de Delegados da Polícia Federal, está revoltada com o Bolsonaro. Lembra que eu falei aqui algumas vezes que tem fila de delegados da Polícia Federal para prender o Bolsonaro a partir do ano que vem? Lembra disso? Pois bem, essa fila dobrou de tamanho. Então, quem quiser, entre na fila, e muita gente está entrando na fila. Por quê? Porque depois da atitude do Bolsonaro, isso causou uma revolta muito grande. Vamos lembrar que o Bolsonaro passou pano, estava defendendo o Roberto Jefferson, até que o monitoramento das redes sociais mostrou que entre o público de indecisos, o Bolsonaro estava perdendo muito ali. Mais de 90% estavam repudiando veementemente a ação do Bolsonaro e ligando o Roberto Jefferson ao Bolsonaro. Pô, o cara atirou em policiais e os influenciadores bolsonaristas estão defendendo o cara? Como pode? E todo mundo sabe que é uma ação coordenada. Se todos os bolsonaristas estão defendendo o cara, a única nota do Bolsonaro foi uma nota falando, olha, repudiu as falas dele sobre a Carmen Lúcia, mas o inquérito, blá, blá, blá. Passando pano, pegou mal, muito mal, aí o Bolsonaro jogou o aliado aos leões. Senão não jogava, viu? Lembre-se, se isso acontecesse, pensa você, se fosse o mesmo caso, igualzinho, Roberto Jefferson atirou na polícia e tudo mais, só que foi em 2019, 2020, ou ano passado, 2021, você acha que o Bolsonaro gravaria um vídeo depois dizendo que, olha, tem que dar o tratamento de bandido porque quem atira na polícia é bandido? Ou você acha que o Bolsonaro ia fazer o que ele prometeu no começo da tarde? Lembra? O Otônio de Paula, deputado bolsonarista, disse que conversou com o Bolsonaro e o Bolsonaro já tinha decidido. Ele ia mandar o exército para proteger o Roberto Jefferson, exatamente para ter uma briga entre exército e Polícia Federal. Ia ter uma briga. Polícia Federal querendo prender, policiais feridos, o cara jogou granadas e o Bolsonaro ia mandar o exército, quer dizer, ele ia causar um caos total. Porém, como é período eleitoral, eles têm esse monitoramento que está sendo feito durante a campanha eleitoral, ele sabe que ele perde muitos votos com isso, ele fala, opa, peraí, não posso. Lembre-se, as pessoas passam pano para o que o Bolsonaro fez no passado, mas em período eleitoral não passam pano para o que ele faz agora, esse eleitor indeciso. Pode falar, Thiago, mas ele já atacou a democracia tantas vezes. Mas a pessoa pensa, caramba, mas faz um ano, não aconteceu nada, tá vendo? Era tudo da boca para fora. Só quero fazer agora. Na véspera da eleição, a pessoa fala, epa, peraí. Então Bolsonaro recuou só por causa disso. Só que quando o Bolsonaro recua, ele joga o Roberto Jefferson aos leões. Roberto Jefferson não queria ser preso, e ele foi preso. E o Roberto Jefferson sabe que ele foi, hoje saiu, ele é indiciado por 4 tentativas de homicídio. 2 pegou, feriu. Outros 2 não feriu, mas chegou perto. Os tiros, a granada, os estilhaços, tudo mais chegaram perto. Quer dizer, 4 tentativas de homicídio. Roberto Jefferson vai, felizmente, apodrecer na cadeia. Esse cara vai apodrecer na cadeia. Olha, eu espero que o Alexandre não tenha nenhuma misericórdia com o Roberto Jefferson. Literalmente apodrecer na cadeia, que morra lá dentro. Vou até pausar aqui as palavras, que eu já xinguei ele de tudo que é nome. Então, fique lá para sempre. Pois bem, o Bolsonaro recuou, Roberto Jefferson tá bravo, mas tá muito bravo. Quando ele foi preso, ele não sabia ainda do vídeo do Bolsonaro. Ele ficou sabendo desse vídeo à noite. Só quando ele já estava chegando ao presídio, o advogado dele falou para ele. Aí ele ficou uma fera. Se tem alguém que dormiu mal, hein? Na prisão, ó. É o Roberto Jefferson. Dormiu mal e muito, muito, muito irritado, furioso. A filha do Roberto Jefferson, então, fez chegar ao pessoal do Bolsonaro a ameaça. Ela falou, se o meu papai não for protegido, nós vamos aqui acabar, a gente põe esse governo abaixo antes da eleição. O bolsonarismo ficou em pânico total lá em Brasília, porque, peraí, véspera de eleição, tem uma coisa sobre o Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson, ele é
uma figura que, quando ele sente que é um pouquinho abandonado, ele não tem problema nenhum em mudar de lado completamente, em sair atirando, tudo mais. A gente tem lá o caso em que ele fez aquela denúncia do mensalão do PT, que é engraçado, você vê como a grande mídia desinforma, né? Provado por A mais B que não teve mensalão, compra de votos, como Roberto Jefferson falou. Ele falou aquilo porque tinha um esquema dele, um esquema de corrupção dele, ele é um corrupto. Nos Correios, ele era aliado no primeiro ano do governo Lula. Aí ele começou a fazer um esquema nos Correios e o Lula deixou investigar. Deixou investigar, descobriram. Tinha vídeo de um rapaz que o Roberto Jefferson colocou lá pedindo propina. Eles estavam desviando o dinheiro da Visa. Não era dinheiro público o mensalão, não tinha compra de votos nem dinheiro público. Era o Roberto Jefferson roubando dinheiro. Ele era dinheiro da Visa, VisaNet, era a operadora de cartões de crédito da Visa, de compras online. Estava começando. Então eles faziam eventos, patrocinavam eventos dos Correios, só que os eventos não aconteciam. Ele roubava o dinheiro. Esse é o mensalão. Você não ouve a mídia falar disso, né? A mídia prefere a versão de compra de votos, porque aí dá para eles baterem no PT e lembrarem o caso sempre que possível. E aí, o Roberto Jefferson, na época, o que ele fez? Ele inventou tudo isso. Inventou que tinha compra de votos, que era 30 mil por deputado, inventou isso. Eu lembro que na época eu era bem despolitizado. Em 2005, eu tinha 17 anos, eu era bem despolitizado. E chegou um tempo que eu acreditei nas denúncias. Aí eu ia escutando, e eu lembro que meus pais escutavam a Jovem Pan o dia inteiro. Jovem Pan, o dia inteiro. É só pancada no PT. Aí uma vez o Roberto Jefferson ficou frente a frente na CPI com o Zé Dirceu, e ele não falou nada com nada. Aí eu comecei a ver o que ele falava, não falava nada com nada o Roberto Jefferson. Eu falei, pô, peraí, não tá fazendo sentido isso não. Depois parei de ligar para isso, foram passando os anos, fui estudar o caso, pronto. Não tinha nada daquilo que foi falado, quer dizer, o cara inventou, ele não teve problema algum em chegar em rede nacional e inventar para todo mundo um esquema de compra de votos que nunca existiu. Por quê? Porque o governo do PT o abandonou. O governo do PT, ou seja, deixou que ele fosse investigado, acabou preso por isso, pelo esquema que ele fez lá. Pois bem, voltamos agora ao governo Bolsonaro. Roberto Jefferson cometeu crime novamente. Ele defende o Bolsonaro com unhas e dentes. Roberto Jefferson não era nem 1% aliado do Lula em 2004 do que ele é aliado do Bolsonaro hoje, mas nem 1%. Roberto Jefferson tentou ser candidato à presidência, não conseguiu porque é condenado transitou em julgado em quarta instância, ele é condenado, e ele colocou o Padre Kelman que no debate estava lá trocando papéis com o Bolsonaro, quer dizer, ele fez dobradinha com o Bolsonaro. Assim, ele queria que o Bolsonaro fosse do partido dele, o Bolsonaro não foi porque o PL tem uma estrutura maior e tem mais dinheiro, só por isso, senão estavam juntos no PTB. Ele trouxe o Daniel Silveira para o PTB, Daniel Silveira que foi preso também por atacar o STF. Esse é o seu Roberto Jefferson. Aí vai lá o Bolsonaro e chama ele de bandido? Por 100 vezes menos, 100 mil vezes menos, ele fez aquilo tudo que fez lá no mensalão. Agora imagina, inventando, agora imagina o que ele pode fazer contra o Bolsonaro. Então, pânico total em Brasília. Aí, veja bem, ontem, uma coisa que vazou não, a mídia começou a denunciar e tudo mais, mas muita gente não prestou atenção porque era um turbilhão de informações, mas isso é importante falar. O Roberto Jefferson só foi preso 14 horas depois da Polícia Federal chegar na casa dele. Deve ser o recorde brasileiro de alguém que atirou em policiais, que não tinha reféns em casa e que a polícia demorou 14 horas, demorou tanto tempo para invadir a casa e prendê-lo. E no final não invadiu, ele que se entregou. Só se entregou por quê? Porque ele estava em contato direto com o pessoal do Bolsonaro. Aí, veja bem, fizeram uma negociação fake. O Bolsonaro mandou lá um policial federal, que foi lá, ele estava com uma roupa de exército dos Estados Unidos. Eu achei que era um apoiador do Bolsonaro, porque ele estava com uma roupa, é uma réplica da roupa que os soldados americanos usavam na guerra do Iraque. E estava com essa roupa o bolsonarista, é bolsonarista mesmo, conversando com o Roberto Jefferson. Aí tem um vídeo, está publicado aqui no Plantão Brasil, quem quiser eu deixo o link na descrição, em que eu não vou mostrar aqui o vídeo inteiro, mas o Roberto Jefferson conta para esse rapaz daqui, esse é o policial federal. Roberto Jefferson conta para ele que eles vieram me prender, aí eu atirei neles, aí eles correram para trás do carro, eu continuei atirando no para-brisa, aí eu joguei uma granada embaixo do carro, aí eles fugiram para trás, eu joguei uma granada lá também, quando eu encurralei eles, eu comecei a atirar. E o policial federal rindo na cara,
Falou, esses burocratas, chamou de burocratas os agentes da Polícia Federal que estavam sob tiro, sob granada. Esse é o agente da Polícia Federal que foi negociar com o Roberto Jefferson. Aí eles ficaram 8 horas em negociação, só que não tinha negociação, tava lá rindo. No próprio vídeo tem algumas coisas, como por exemplo, o vídeo está sendo gravado por alguém. Aí se alguém fala assim, olha Anderson, não passa na câmera, pelo amor de Deus. Fala, não, de forma nenhuma, não posso passar. Quem diabos é Anderson? É alguém que não poderia aparecer ali de jeito nenhum. Não sei porquê, mas não poderia estar ali, está o Anderson. Não sei quem é. Não sabemos o sobrenome do Anderson. É muito, não é muito estranho não, para o caso do bolsonarismo é uma coisa normal. Bolsonaro mandou lá um agente da Polícia Federal para ajudar o Roberto Jefferson e não mandou as Forças Armadas porque é véspera de eleição, senão ele mandava. Aí, acabou a palhaçada, Roberto Jefferson irritado. O que aconteceu? Nessas 8 horas de negociação, ele estava em contato direto com gente do Bolsonaro. Estava em contato direto, não sei se com o próprio Bolsonaro, mas estava em contato. Isso tudo aconteceu, ele foi preso, ficou sabendo a declaração do Bolsonaro. A filha dele fez a ameaça. O pessoal do Bolsonaro respondeu, falou, olha, ô Cristiane, é véspera de eleição, o Bolsonaro não pode comprar essa briga com o TSE, o Bolsonaro não pode comprar essa briga com o eleitorado, Bolsonaro precisa ganhar a eleição. Ele ganhando a eleição pode esperar que vai ter um indulto do Bolsonaro ao Roberto Jefferson. Quer dizer, o Bolsonaro ganhando a eleição, Roberto Jefferson será solto porque o Bolsonaro vai dar um indulto a um cara que tentou assassinar 4 policiais federais. Um cara que atirou no carro de polícia, que ele conta isso aos risos, às gargalhadas, para um policial federal que também deveria ser preso, que também tá lá gargalhando. Então lá gargalhando, atirei na polícia, joguei granada, pô. Engraçado. Agora tá provado por A mais B que quando a polícia entra atirando e mata inocente, ou até culpado, a polícia entra atirando e mata alguém, faz porque quer, faz por puro sadismo. Porque dá para entrar e não matar um cara que atirou na polícia, né? Você vê que dá? Sem matar o cara. Agora eu fiquei imaginando assim, qual era o plano do Bolsonaro? Imagina. Não que seja um plano, né? Que muita coisa as pessoas acham que é plano e não é. Imagina. Isso não seria que o Roberto Jefferson, ele é tudo, mas não é suicida. Ele falou que atirou para matar a polícia, tudo mais, falou, vai piorar, fez ameaças, mas na hora que a coisa ficou ruim, ele não entrou lá para atirar, né? Aí ele prefiro morrer do que ser preso, não, tá preso, bem vivo, viu? Vivíssimo. Imagina se a Polícia Federal reagisse e matasse o Roberto Jefferson. Sabe o que ia acontecer? O bolsonarismo ia tomar as redes falando que o Roberto Jefferson foi morto pela censura do TSE. Falando que é censura, o cara ameaçar de morte os ministros, promover fake news e tudo mais, aí quando é deletado é censura. Ele já está sob prisão domiciliar, ele tinha armas e granadas na casa dele que ninguém pode ter granada em casa, ninguém. Ele tinha. Como? O exército do Bolsonaro não sabe explicar, a Polícia Federal do Bolsonaro não sabe explicar. Alguns vagabundos do exército e da Polícia Federal deram a ele acesso a granadas. Ele também tinha um arsenal de armas de calibre que ele também não poderia ter. Ele tem o registro dele de CAC, caçador, atirador e colecionador, caçado, porque ele tá preso em prisão domiciliar, ele não pode ter arma, mas ele tinha lá um arsenal. Os policiais ficaram assim, caraca, o tamanho do arsenal desse cara. Esse cara tinha arsenal para uma guerra. Ele ia matar uns 100 policiais se ele tivesse mais gente com ele. É que ele é um só? É só um tiro nele e acabou, né? Na verdade, o Roberto Jefferson tá mais pra lá do que pra cá, mas as ruins não quebra, né? Se dá um empurrãozinho nele, ele já cai. Mas tinha um arsenal ali para matar muita gente. E tudo isso é legal, lembre-se, tudo isso é ilegal. E mesmo assim o bolsonarismo ia falar que ele foi morto pela censura do TSE, atirou em policial. Não, a polícia que atirou antes, ele só reagiu. Aí eles iam tentar virar o caso para fazer isso, para ser o caso, lembra lá do Juiz de Fora, da Adélia? Ia ser isso agora, seria o Roberto Jefferson. Só que o Roberto Jefferson não quis morrer, né? Não é tonto, tonto ele não é. Ele apoia, na hora de morrer, não. E ele só apoia porque ele acha que o Bolsonaro vai ganhar a eleição e porque o Bolsonaro ganhando vai dar um indulto para ele. Senão, nem isso ele faria, hein? Nem isso ele faria. Tá aí, ó. Estamos aí no Brasil que temos um presidente que apoia um cara que atira na polícia e que agora já prometeu dar para ele um indulto logo depois da eleição. Logo depois da eleição. O Janone estava publicando ontem que o indulto dele já está redigido, inclusive, pelo advogado do próprio Roberto Jefferson. Ele mesmo já redigiu o indulto. Só falta assinar. Não vai assinar antes da eleição, porque o Bolsonaro não é tonto. Se ele ganhar a eleição, não tenha dúvida. Segunda de manhã ele assina. Ou domingo à noite mesmo. É isso que vai acontecer.
perdendo a eleição, caso ele assine, ele vai, aí vai ser um problemão para ele, ó. Daí eu vou falar. Tinha fila de delegados para prender o Bolsonaro, essa fila já é o dobro. Em janeiro de 2023 estarão os dois juntos. O Roberto Jefferson fala sempre, tô fechado com o Bolsonaro, estarão juntos, fechados numa cela. Eu espero que não fiquem juntos, né? Fiquem separados, assim, porque é melhor que nem se vejam, tem que ficar separado. Pois bem, peço aqui sua inscrição no canal, peço também na descrição, deixo minhas outras redes sociais, que você também siga-me lá. Falou!